E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curta o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa. Pessoal, imunidade processual, né? Vou falar de casos de crimes ocorridos após a diplomação. Pessoal, vamos lá. O STF recebeu uma denúncia, o Ministério Público Federal ou o Ministério Público Estadual enviou uma denúncia para o STF vai pegar essa denúncia, vai mandar, vai avaliar esse crime dessa denúncia ocorreu antes ou depois da diplomação do deputado ou do senador. Foi antes. Ele vai pegar essa denúncia, devolver lá para o juiz de origem lá, por exemplo, o crime foi praticado aqui em Valadares, vai mandar para o juiz aqui de Valadares. O crime foi praticado em Belo Horizonte, vai mandar para o juiz de Belo Horizonte, vai mandar para o juiz competente e não tem que comunicar nada, pronto, acabou, ele não vai falar nada. Agora, se o crime foi praticado a partir da diplomação, né? Logo após a diplomação, ele vai pegar essa denúncia e vai comunicar à Casa Legislativa. Casa Legislativa é ou o Senado Federal, no caso, se for o senador, ou a Câmara dos Deputados, caso seja deputado. Ele vai comunicar, certo? E vai dar continuidade ao processo, beleza? Só que a casa que recebeu esse processo, ela pode sustar ou não esse andamento do processo. Ela, em decisão da casa, eles vão juntar lá e vão votar, e se eles decidirem por suspender, aquele processo vai ser suspenso, né? Aquele processo contra o deputado e o senador vai ser suspenso. Então, eu vou ler aqui agora, mas é exatamente isso que eu acabei de falar. Depois de oferecer a denúncia contra o deputado federal ou um senador da República, o STF inicia o processo e apenas dá ciência à casa respectiva que pode ou não sustar o andamento da ação penal. Por outro lado, no que toca ao presidente da República e ao governador, continua vigente o instituto de licença prévia da Câmara dos Deputados ou da Assembleia Legislativa. O que isso significa? Para o presidente da República, para um processo seguir contra um presidente da República, é necessário que o Congresso, né, na verdade, a Assembleia, a Câmara dos Deputados, na verdade, a Câmara dos Deputados, no caso de presidente, a Câmara dos Deputados, autorize essa ação penal contra o presidente, ela pode autorizar ou não, certo? E, no caso do governador, a Assembleia Legislativa de cada estado vai autorizar ou não o procedimento criminal contra o governador. Vai autorizar ou não, certo? Então, a Assembleia Legislativa de Minas vai autorizar ou não um processo contra o governador de Minas. A Assembleia Legislativa de São Paulo vai autorizar o processo contra o governador de São Paulo. A Câmara dos Deputados vai autorizar ou não um processo contra o presidente da República. Isso aí ainda está valendo. Agora, no caso de deputado, o STF vai iniciar o processo e só vai comunicar, ele não vai pedir autorização, ele vai comunicar, mas a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal pode votar lá e falar, STF, nós decidimos aqui, você não vai continuar esse processo contra o nosso membro aqui não, certo? Então, você susta o processo aí e depois que ele perdeu o mandato, você continua, ok? Vamos lá?
Um dos exemplos aqui que eu gosto de dar é, por exemplo, um exemplo clássico aqui de Minas, né? O Aécio Neves, até o mandato passado, ele era senador da República, e ele foi acusado, né, de estar envolvido nesses escândalos de corrupção. Ele se candidatou, ao invés de candidatar à reeleição como senador, que é muito mais difícil, e ele já estava com a rejeição muito grande, né, da mídia, aliás, a mídia estava já, na verdade, a mídia estava expondo, né, a situação dele, e ele já estava com né, uma baixa popularidade, resolveu se candidatar a deputado federal. Por que isso? Ele, enquanto deputado federal, a Câmara dos Deputados podia impedir que o processo contra ele continuasse. Então, por isso que ele não queria perder o mandato. Ele teve o mandato, porque se não perder o mandato, o processo vai continuar. E aí a pessoa vai ser julgada, condenada e pode ser presa. Entendido? Pessoal, já em relação a prefeitos, não há que se falar nem em imunidade processual, nem em imunidade penal. O prefeito só tem o privilégio, só tem o direito de foro privilegiado, foro de prerrogativa da função dele, que é perante aos tribunais. Por exemplo, o prefeito de Contagem, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Minas. O prefeito de Governador Valadares vai ser julgado pelo Tribunal de Minas. Os crimes, né, cometidos pelo prefeito vai ser julgado pelo Tribunal de Minas. Os crimes cometidos pelo prefeito de São Bernardo do Campo vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles não têm isso de, vou pedir à Câmara de Vereadores para prosseguir ou não com o processo contra o prefeito. Não, prefeito não existe isso. Ok? Claro até aí, pessoal? Vamos lá? Vale lembrar, né, que, embora o tribunal competente não necessite mais pedir licença à respectiva casa para receber a denúncia ou queixa, deve antes do procedimento, dar direito ao deputado, ao senador, apresentar defesa preliminar. O que é isso? Mais para frente, aí vocês vão aprender sobre defesa preliminar, resposta à acusação, as peças, né, do direito penal. Mas agora, o que vocês têm que entender é o seguinte: muito embora o STF não precisa mais pedir autorização, né, lá do Congresso, lá da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, muito embora ele não precisa pedir autorização para essas casas legislativas para tocar o processo, ele tem obrigatoriamente de respeitar o procedimento da Lei 8.038 de 1990, que é intimar aquele deputado ou aquele senador para apresentar uma defesa antes dele virar réu. Por quê? Como que funciona o procedimento criminal? Do fato, da apuração dos fatos, inquérito, até o recebimento da denúncia, nesse período aí, ele é acusado ainda, ele não virou réu, ele não está, não foi processado ainda. Esse procedimento aqui é um procedimento administrativo. Então, para que a pessoa seja processada, o tribunal tem que intimá-lo para antes, nessa fase aqui, oferecer uma defesa preliminar, uma defesa antes dele virar réu, uma defesa preliminar significa isso, né? Antes dessa pessoa, antes do tribunal receber a denúncia, ou seja, processar formalmente aquela pessoa, antes dele virar réu, ele tem um direito de defesa. Entendidos?
Vamos lá? O parágrafo 4º e 5º lá do artigo 53 da Constituição Federal, por sua vez, estipula: o pedido de sustação será apreciado pela respectiva casa no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. O que é isso? O que significa? Esse pedido de sustação do processo, né, o deputado vai lá pedir para que o processo seja sustado. Esse pedido, a Câmara tem que julgar em 45 dias no máximo, certo? E durante esse período que o processo está sustado, não vai contar o tempo para prescrição, ou seja, a prescrição é suspensa, o processo fica ali paradinho, e assim que o deputado ou o senador perder o mandato, o processo vai voltar. Mais para frente também vocês vão estudar só sobre prescrição, mas desde já adianto o seguinte: prescrição, falando de maneira simplória, o Estado, ou seja, o Brasil, a nação, né, o Estado, Brasil, ele tem um prazo fixado pela lei para julgar uma pessoa, porque senão você vai ficar com o processo lá pro resto da sua vida. Você acha justo você ficar respondendo o processo pro resto da vida e o Estado não decide sua vida? O que a lei fala? Código de Processo Penal, isso está lá no Código de Processo Penal, tem uma lista, eu esqueci o artigo agora de cabeça, mas tem uma lista que fala da prescrição. Primeiro, crimes de pena máxima até 1 ano, a prescrição ocorre em 3 anos. Ou seja, para crimes de pena até 1 ano, o Estado tem 3 anos para decidir a vida daquele cara, ou condenar ou absolver. Passou desse prazo de 3 anos, o advogado, a Defensoria Pública, vai lá e fala: juiz, o Estado, vocês não conseguiram decidir a vida do meu cliente, eu estou pedindo aqui a prescrição. O juiz vai dar a prescrição, o processo vai acabar e não vai ter, a gente chama de extinção, né? Vai ser extinto o processo pela prescrição. Então, nesse caso aqui, do deputado, enquanto durar o mandato dele, esse prazo de prescrição aí também é suspenso. Então, ele só volta a contar depois que acaba o mandato dele. Então, se o Estado tem 3 anos para julgar, certo? O mandato dele é 4. O crime foi cometido 1 ano antes. Então, esses 4 anos não vai contar e vai contar os 2 anos depois aqui. Então, 1, 2. Os 4 aqui vão ser excluídos. Ficou claro? Se alguém tiver dúvida aí, pergunta, tá, gente? Para aí, me chama aqui, abre o microfone e pergunta. Ou seja, o que a casa pode fazer é sustar o andamento da ação penal se vislumbrar a ofensa à independência do parlamentar. A referida sustação é possível até a decisão final, até o trânsito julgado, né? Ou seja, vai ser suspenso o processo até o final, e uma vez sustada a ação, suspende o prazo prescricional. Entendido até aí, pessoal? Vamos lá? Deixa eu só... Tá, aqui. Vamos terminar só esse slide aqui para a gente finalizar. Uma vez recebida a peça acusatória, cumpre distinguir se o crime ocorreu antes ou após a diplomação. Acabei de explicar isso. Em se tratando de crime ocorrido antes da diplomação, o processo segue seu curso normal perante o juiz natural. Eu expliquei aqui. Se o crime ocorreu antes da diplomação, vai ser julgado pelo juiz lá de onde a gente chama de juiz natural, aquele juiz aonde ocorreu o fato, não havendo possibilidade de sustação desse processo aí pelo parlamento, certo? Então, o processo do crime cometido antes da diplomação vai correr tranquilamente, lá na cidade onde foi cometido o crime. Por essa razão é que o STF não tem obrigação de comunicá-lo sobre a existência da ação em andamento. Então, o STF não tem obrigação de nada. Recebeu aquilo,
viu que foi antes, devolve para o juiz e não tem obrigação de comunicar a ninguém. Em contrapartida, sendo o crime ocorrido após a diplomação, incide a disciplina jurídica, né, da imunidade processual que eu acabei de explicar aqui. Então, se o crime foi depois da diplomação, vai ocorrer isso tudo que eu acabei de explicar. Ou seja, existe a possibilidade de suspensão parlamentar do processo, impondo ao STF a necessidade de cientificar a respectiva casa, que poderá assustar o andamento da ação. Pessoal, entendido até aí, eu espero que esteja sendo claro, e se eu não tiver, não tenham vergonha em perguntar, podem perguntar, eu vou parar aqui agora a apresentação. Então, pessoal, vou encerrar a gravação aqui.